Fala aí, galera, eu sou o T e Exódia obliterar! Bem, meus amigos, hoje eu tô aqui para comentar um pouquinho com vocês sobre uma nova engrenagem, certo? Vamos comentar um pouquinho sobre a engrenagem de Exódia, ou na verdade a engrenagem de Milênio. A Konami lançou recentemente aí cartas que compõem essa questão dessa lore de você conseguir colocar o Exódia no campo com cartas Milênio. Basicamente o objetivo da engrenagem é essa. Porém, esses bichinhos aqui, feio pra caralho, eles têm uns objetivos muito além, e que eles podem mudar ali a tua deck build e te ajudar a passar por cima de algumas coisas e construir algumas coisas. É uma engrenagem interessante que eu confesso que eu não tinha parado para dar atenção até o momento, mas olhando ali algumas decklists dos últimos continentais, eu vi um ponto interessante e eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês, porque esses carinha feio pra cacete aqui fazem uma engrenagem bem interessante. Vamos acompanhar, meus amigos, porque o assunto é esse. Partiu então, vamos lá! Muito bem, meus amigos, mas antes de você prosseguir com o vídeo, te dar um recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da MyPcards. Acesse aí mypcards.com.br, seja para você poder vender as suas cartinhas, fazer um dinheirinho extra aí para poder gastar no puteiro no fim de semana. Não vai ter nenhuma puta pobre nesse fim de semana se você cadastrar suas cartas na MyPcards para poder vender. Vai ter algum trouxa que vai comprar de você, mas se você for o trouxa que vai comprar as cartas, olha só, você pode usar o meu cupom, esse aqui. Esse cupom, ele nesse mês de agosto em específico, ele não tá dando 5% de desconto. É o cupom fixo que vai te dar R$20 de desconto na primeira compra na plataforma da Mype. Então, se você tá fazendo a tua primeira compra na plataforma da Mype, para poder te incentivar a não sair desse jogo desgraçado, eles estão dando 20 pila de desconto para compras acima de R$100. Fez uma compra no valor de 100 pila, você ganha R$20 de desconto, o que significa 20%, o que é bastante. Então, acesse mypcards.com.br, compre suas cartas, monte seu deck e lembre-se que a diversão nos conecta. Agora nós vamos para o assunto do vídeo, let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela eu queria passar para essa decklist aqui, que é a decklist de um jogador pouco conhecido, graças a Deus, não sei se vocês conhecem, o Patrick Hoban, pois é. Só ele. O Patrick Hoban usou essa decklist aqui no Continental da América do Norte. Ele fez top 16. Eu confesso que essa engrenagem tinha passado batida por mim, mas olhando a decklist dele, aí é que eu consegui entender. Então, esse aqui é um deck que ele usou de Snake Eye, né? Basicamente, oh meu Deus, mais Snake Eye, o quê? O quê? Pois é, mais um Snake Eye. Então, ele usou essa decklist aqui com o Snake e ele tá usando a engrenagem de Milênio, que consiste em usar dois desse carinha, um desse carinha aqui e uma dessa spell de campo. Fora isso, você tem uma caralhada de Snake Eye. Então, esse aqui foi o pontapé de partida para eu poder dar uma olhada, para eu poder entender o que essa engrenagem faz. Mas, afinal de contas, o que ela faz? Bom, para não ficar mostrando ali a decklist, a gente não ficar focado em Snake Eye, eu vou trocar para essa tela e a gente vai tentar entender um pouco os efeitos dessas cartas, tá? O primeiro é esse carinha aqui. Basicamente, essa estratégia... E olha, recentemente tá ficando chato, tá ficando muito chato essa engrenagem de você ficar colocando um monstro face-up como Continuous Spell Trap. Pelo amor de Deus, de repente agora todo deck tem que ter isso? Caralho! Desde o Snake Eye no formato, de repente agora a gente vê uma cacetada de decks fazendo isso. Então só aqui nessa decklist do Snake Eye, por exemplo, que o Patrick Hoban usou, você tem o próprio Snake Eye, né? Então os Snake Eye vão pra trás na zona de Spell Traps, você joga lá principalmente, né, a Snake de Abel, o Pop também volta e tal, então fica com esse monstro face up. O próprio Fiendsmith também coloca as cartas lá e aí você tem os Links 1, né, o Link 1 e o Link 2 também, que ficam equipados pra trás. Mas enfim, é chato pra caralho, né? Tem outros decks que fazem isso, Centurion, certamente tem algum outro deck que eu não tô lembrando no momento, fora o Hero, que é mais antigo, né? O Vision Hero e tal, mas enfim. E aí, por que eu tô falando isso? Porque esse deck tem a mesma proposta. Então, carta usável mesmo pra você usar como engrenagem, você tem esse carinha aqui e também você tem a Field Spell, que eu tenho que procurar na minha decklist onde é que tá a caralha da Field Spell, que é essa aqui. Vira e mexe você também vai ver o escudo também sendo usado. Essas são as cartas, né? O deck gira em torno de uma carta específica, que é essa aqui, a Millennium Ankh, que é parecido com o que o deck do Yu-Gi-Oh! Faz, que ele gira em torno daquela spell dos sarcófagos. Particularmente eu até gosto, eu acho interessante quando tem algum deck que tem as dinâmicas de ficar girando em volta de uma carta. Sinceramente eu acho interessante como simplesmente, sei lá, como de ponto de diversão de uma decklist, de um
card design de um deck diferente, de uma jogabilidade diferente. Competitivamente falando, isso é uma bosta de você usar um deck que funcione assim, mas pra esse funcionamento de um deck assim que não tem muito compromisso com ser competitivo, eu acho uma dinâmica interessante só, apesar de ruim. Mas enfim, aí o deck todo gira em volta dessa spell aqui, que é o que é isso aqui? Que porra de artefato do milênio é esse aqui? A vara do milênio? Enfim, então o efeito dela é o seguinte, você vai mostrar 5 Forbidden One monstros da tua mão, deck e ou face up no campo. Você vai pegar 5, revelar. E aí você vai fazer Special Summon de um Unstoppable Exodia Incarnate do Extra Deck e devolva os materiais de volta pro deck. Então, a ideia é que essa carta vai te colocar o Exodia Fusão, que é esse maluco aqui, ó. Os materiais dele são 5 Forbidden One monstros. E os Forbidden One, caso você não lembre, são justamente as partes do Exodia, né? Tem a cabeça do bicho e tem as partes dele também. Enfim, basicamente isso. E aí você invoca esse maluquinho aqui, né? E aí, além disso, além dela ir... ela volta pro deck ao invés dela ir pro cemitério. É um efeito um pouco estranho. Você tem esse carinha aqui, que ele tem um efeito de negação. Além de, deixa eu ver, ó, uma vez por turno, se esse card de batalha durante o cálculo de dano, você pode fazer essa carta ganhar ataque igual os seus pontos de vida. O bicho fica grande e esporra legal. Além de setar uma Spell Trap de Exodia do teu deck, né? Então, nada demais. E essas cartas existem, basicamente. Mas nada demais. Agora, os monstros. Eles têm os efeitos, no caso, os 3 usáveis, né? Que é esse maluco aqui, esse gigante de pedra e o escudo. Então eles têm efeitos similares, todos eles compartilhando o mesmo efeito, que se eles estão na tua mão, você pode ativar o efeito e colocar ele face up na tua Spell Trap Zone, basicamente isso. E como vocês podem ver, são monstros de nível alto, significa que você não vai dar normal summon deles. E se eles vêm pra zona de Spell Trap, o que eu vou fazer quando eles estiverem lá? Sim, você acertou, porque eles também têm o mesmo efeito de que você pode pagar 2000 pontos de vida enquanto eles estão lá na zona de Spell Trap, mas ele é tratado como Continuous Spell, tá? Ou seja, o efeito deles não são rápidos. Porque se fosse tratado como Continuous Trap, como os Centurion, por exemplo, são, como eles são tratados como os Continuous Trap, automaticamente fala que o efeito dele é Quick, né? O efeito dos Centurions. Aqui ele é um Continuous Spell. Beleza. E aí você vai pagar 2000 pontos de vida ou revelar um Millennium Ankh, que é essa spell aqui, ó. Como se você usa o deck puro, dá pra você fazer. Se você não usa, você vai pagar 2000 pontos de vida. E a Konami queria que isso fosse engrenagem. Por isso que ela tirou essa amarra. Ah, você pode mostrar a carta sem pagar custo? Pode. Mas você pode pagar 2000 pontos de vida e tá tudo bem. E se você faz isso, você faz Special Summon dessa carta e você vai adicionar um Millennium Monstro deck pra tua mão. E aí você já começa a ver amarras bem interessantes, porque esse monstro tem esse primeiro efeito e ele vai buscar um outro Millennium, que como eu disse, todos compartilham do mesmo efeito, com a exceção da parte de buscar um monstro Millennium, né? Esse outro aqui, que é o monstro de pedra, você também vai dar efeito na mão e colocar face up na zona de Spell Trap contínua. E ele vai dar efeito também, pagar 2000 pontos de vida ou revela a spell e se invoca. Só que ele faz um efeito diferente na resolução. Ele vai poder buscar um Wedge Temple, que é essa spell de campo aqui. Essa Field Spell é o que você vai buscar. E aí você já vê a sinergia, né? Esse maluco vai entrar no campo, você paga 2000, invoca ele e adiciona esse, que ele vai dar efeito também, vai pagar 2000, vai se invocar e vai buscar esse moleque aqui, esse campo, né? Esse campo, por sua vez, ele também tem um outro efeito, que é porque são buscadas de graça, né? Mas se você compra ele sozinho, também tem coisas a se fazer, que é o seguinte, durante sua main phase, você pode colocar um monstro da tua mão na tua Spell Trap Zone como carta contínua, como spell contínua. E aí, você também pode colocar um Millennium Monstro do teu deck na Spell Trap Zone como Face Up Continuous Spells. E é aí que entra a forma de você buscar o terceiro carinha, que é o escudo. O escudo também vai fazer a mesma coisa, de pagar 2000 pontos de vida ou revelar o bicho, você faz Special Summon dele e você pode adicionar um Millennium Ankh, que no caso é a spell. Para um deck puro, isso faz sentido, para engrenagens genéricas, nem tanto. Mas essa é a engrenagem de Exodia, no caso Millennium, que você pode usar nas decklists, que sinceramente tem funcionalidades bem legais. Antes da gente poder fazer qualquer coisa, cola comigo aqui na decklist. Aqui de volta na decklist do Patrick Hoban, só que dessa vez a gente tá vendo no Dueling Book, e eu preciso colocar o filtro aqui, correto? No Dueling Book, a decklist não tem essas cartas aqui, ó, não tem essa spell e não tem esse escudo, eu só coloquei ela aqui pra facilitar a visualização, né? Então, a decklist do amigo, eu vou tirar essas cartas de side deck e vou colocar elas aqui embaixo pra você visualizar melhor. Essa aqui de cima é a decklist do Patrick Hoban que ele usou para fazer top no Continental
da América do Norte há algumas boas semanas atrás, que foi, se eu não me engano, o primeiro torneio Premier com a coleção de Infinity Forbidden válida. Posso estar errado, mas enfim, tem reporte desse torneio aqui no canal que eu já fiz aí há várias semanas atrás. Então, a engrenagem do nosso amigo é essa aqui. De engrenagem de Exodia, ele usou, como eu mostrei pra vocês, esse bichão aqui, o gigante de pedra e o Temple. Basicamente é isso que ele usou. Mas o que isso significa? Eu deixei aqui algumas jogadinhas pra mostrar pra vocês, que é o seguinte: nós temos aqui esse maluco e a jogada a ser construída é muito simples. Eu não vou mostrar muita coisa não, tá? Mas vamos lá, vou dar o efeito dele aqui, ele dá efeito na mão, paga 2000 pontos, você dá efeito na mão e equipa ele na zona de Spell Trap, né? Como Continue Spell. Na zona de Spell Trap ele vai dar efeito, vai pagar 2000 pontos de vida, porque eu não uso a Spell do sarcófago lá, do Milênio. Então ele se invoca, paga 2000 e ele pode buscar um outro bicho Milênio. E aí você pega o Golem. Você vai dar efeito do Golem, então ele vai também ficar aqui como carta contínua. Também você vai dar efeito, vai invocar ele pagando mais 2000 pontos de vida e vai poder buscar aqui o Egel Temple, que por sua vez você pode ativar ou não, depende. Mas com esses dois monstros no campo, primeiro, eles são monstros com ataque alto. Esse tem 2000 de ataque, esse tem 2750 de ataque. Esse é nível 8, mas esse é nível 6. Não dá pra fazer Bia, eu mostrei a Bia aqui, eu não sei porquê, porque eu achava que esse bicho aqui é nível 6, mas não é a Bia que você vai fazer. Você pode fazer Easy Amun, simplesmente com essas cartas aqui. Isso foi jogado com uma carta, tá? Dependendo de como você tá jogando, você pode colocar ele no campo ali, bater, fazer algumas coisas e depois você tentar jogar de Link. Sem falar que como os Fiendsmith são nível 6, os bichos são nível 6, de repente você consegue Food pra fazer algum Exceed 6, por exemplo, sem precisar fazer antes os Fiendsmith. Claro, depende de como isso vai funcionar pra você. Depende, mas é uma possibilidade. E aqui você junta pra poder fazer a Moon com uma carta, enquanto deixou o campo pra trás, tá? E por que que isso é interessante? Porque depois, se esse campo sobreviver, ele pode ser full de graça, pra você poder colocar cartas face up, ou então você deixa ele na mão. E na volta, você vai ativar ele, colocar um monstro da tua mão face up na Spell Trap Zone, e você vai pegar a segunda cópia desse bichinho do deck, que vai se equipar também, que vai pagar mais 2000 pontos de vida e você ganhou um monstro de graça. O monstro que é essa carta equipa da mão geralmente não tem propósito, pelo menos não num deck focado, que não seja focado pra isso, mas você tem algo. Aqui a gente tem uma outra interação que eu achei interessante, porque você pode ter a Silhouette Rabbit, que na decklist do Roban, não sei se você percebeu, ele não tem a trap da Azarune, não tem a Azarune sendo usada, e também não tem aquela Hex alguma coisa, que é uma outra trap que você pode setar com a Azarune, não tem nenhuma delas, e mesmo assim ele usa a coelha. Por quê? Porque aí a coelha acaba sendo uma jogada de quebrar mesas. Como? Você tem a coelhinha no campo, você vai poder dar o efeito desse maluco aqui, lembrando, você fez a coelha e aí você fez jogada antes, primeiro, né? Enfim, a coelha no campo, você pode dar o efeito desse maluco, ele se invoca e joga a outra carta pra trás, né? Ele vai buscar a outra carta dessa. Só que com isso, aí depende como foi, né? Você pode ter feito primeiro o bichão aqui, e aí junto com outro bicho virou a coelha e você já tem esse bicho pra trás na mão. E aí depois que a coelha tá no campo, sem esse cara tá face up, você vai ativar esse segundo aqui. Tanto faz. Mas qual é o efeito da coelha? O segundo efeito dela é que se uma carta da Spell Trap Zone é special invocada pra Monster Zone, exceto durante a Down Step, você pode escolher uma Spell Trap que o oponente controla, e aí você destrói ela. Então você vai tentando e quebrando jogadas do cara com a coelha, que não tem trap pra setar nessa decklist em específico. Pode ser que a decklist esteja errado, pode ser que na verdade ele tenha no side deck, por exemplo. Mas dá pra você fazer isso aqui. E também, uma jogada que eu não fiz, então eu vou ter que mostrar aqui pra vocês no ao vivão, é o seguinte: nós vamos comprar aqui uma mão aleatória, e aí eu vou abrir só com esse cara ou com o campo, por exemplo. Dá pra fazer, mas se você abrir com o campo, você vai precisar ter um monstro na mão, né? Então, procurando aqui no deck, nós vamos pegar essa carta aqui pra mão, nós vamos pegar esse cara aqui pra mão. O melhor de se ter é esse maluco, porque ele é mais standalone, né? Ele dá efeito, ele se invoca e ele pega o gigante de pedra, que dá efeito e aí pega o campo. E eu não preciso usar o campo se eu não quiser, pelo menos não agora. Mas, e se eu não abro com ele, que é o melhor? Se eu abro com o campo ou se eu abro com esse outro maluco aqui? Dá pra fazer coisas também. Então, vamos supor que você simplesmente abriu, vamos pegar uma hand trap qualquer aqui. Vamos supor que você abriu só com o campo, vai, que é o pior. Abrir com o campo. Então, com o campo, você vai poder ativar ele, você vai dar efeito, e aí você vai ter que colocar um monstro da mão.
Você colocou o monstro da mão, então você vai ter que tacar outro do deck, né? Então, esse do deck que você vai equipar vai ser esse herói nacional aqui. Ele vai dar efeito, vai pagar 2.000 pontos de vida, vai se invocar e vai poder buscar o outro maluquinho ali. Vai poder buscar o gigante de pedra, né? O gigante de pedra, cadê esse desgraçado? Ele tá aqui, que você também vai dar efeito, vai equipar, vai pagar 2.000 e vai invocar ele, né? Basicamente, você consegue também transformar as cartas ruins em cartas boas, ou seja, não tem carta ruim na engrenagem. E por quê? Por que que eu usaria essa desgraça de decklist aqui? Então, essa engrenagem aqui, ela claramente tem o objetivo para o uso no deck, por exemplo, como o Snake Eye, eu vou usar ele como exemplo porque é a decklist que eu achei usando essas cartas. O objetivo é você ter mais camadas de jogada. Observa que não tem nada em específico no extra deck onde você vai chegar. Não tem nada em específico de onde você chega. Então, não tem um monstro Exceed para juntar os dois monstros Millennium para fazer alguma coisa. Não tem. Não tem um link específico que usa os monstros Millennium. Não tem. Basicamente, eles são mais volume, mais pressão que você tenta fazer, mais cartas de jogada, mais tentativas e tentativas de jogada. Basicamente o propósito é esse, você ter um volume maior. Quando se tem um volume maior, hand traps tendem a surtir muito, mas muito menos efeitos. Assim como você já tem no deck de Snake Eye, tendo, por exemplo, o Snake Ash, tendo, por exemplo, a Witch, que são as jogadas standard que a gente sempre fala, né? Antes duas hand trap parava, Morne, Velen, Perma, esse tipo de coisa, beleza. Normal sobre Snake Ash, negação, Witch, negação. Geralmente isso para o turno do cara. Geralmente, se não fosse uma Ash Blossom, por exemplo, porque aí vira Rita, que vira princesa, que pega o Snake Ash, que traz o oco do deck, e aí você continua tomando a jogada do cara. Mas, nesse exemplo aqui, por exemplo, o cara parava o turno. Agora não para mais, porque ele junta, faz uma Moon, e a Moon vira o Fiend Smith, que vai conectar a jogada. Duas hand traps não são nada. Bichos acabam crescendo. Mais uma carta para você jogar em volta de bicho. Essas cartas não tomam enquanto você tem volume no campo. Esse é um ponto legal. Então, mesmo com duas, três hand traps, você ainda consegue ter um volume maior. Dá valor pra Ogre? Dá valor pra Ogre. Mas se eu tô tomando Ogre aqui, eu não tô tomando Ogre no resto da minha jogada, que é onde provavelmente o oponente queria dar. Se eu não passei por dentro da IP pra fazer uma Apollousa, o Ogre pode comer minha Apollousa, o que é muito chato. Então essa engrenagem toma Ogre, o cara vai querer dar Ogre? Não sei. Mas o principal brilho é indo segundo, porque ela é uma engrenagem que tem função dupla, né? Indo primeiro, ela te dá camadas a mais pra você poder fazer uma mesa mais opressiva pra cima do oponente, e indo segundo, são bichos grandes com mais tentativa de jogada. Quando você tá indo segundo, quanto mais tentativa de jogada você tiver, melhor. E isso aqui tava visando muito a Mirror de Snake, né? Então é visando e segundo contra uns outros Snake Eyes. Tanto que, como que você sabe que é focado? Mano, isso aqui não deixa mentir. Você não vai usar um Metal Trono se você não estiver jogando um monte de Mirror Match, se você não estiver esperando jogar um monte de Mirror Match. Então, foi um deck focado e buildado pra isso. E essa engrenagem ajuda de maneira muito legal, muito mais interessante do que eu achei, saca? Então, é uma engrenagem que você pode usar em qualquer deck. Ele é jogado de Fiend Smith com uma carta sem ter gasto o teu normal summon. E isso é muito importante. É uma engrenagem, que a Konami quis que fosse engrenagem de ser usada em outros decks. Com monstros que entram fácil, são grandes e viram Fiend Smith, por exemplo. E não gastaram o teu normal summon e você não deu efeito de Fiend Smith na mão e você não ativou nenhuma coisa. Enfim, é muita coisa diferente, tá, cara? E pesca, interação e que pode vir virar bicho grande pra bater, pra tentar quebrar a mesa e juntar pra fazer alguma coisa depois pra tentar fazer você jogar. É uma engrenagem interessante e que não tem brick. Apesar dessa carta colocar um monstro da tua mão face up na Spell Trap Zone e isso ser meio ruim pra poder colocar esse bicho aqui do deck, ainda assim não tem uma carta objetivamente muito bosta, tá ligado? E isso que é interessante. Mas enfim, eu não sei se eu tô dando overthinking em cima dessa engrenagem, eu não sei se você já conhecia essa engrenagem, mas certamente ela tem um brilho. Tem algo aí que não vai virar um deck, né? Não vai virar o deck. Mas é uma engrenagem interessante, cara. Interessante que a depender do formato, de como estejam as techs usadas no meta, dá pra você usar. Te dá volume, te dá pressão, te dá mais tentativas de jogada, foge de bichos, por exemplo, e ainda são bichos grandes que tentam jogar melhor indo segundo e que podem bater em coisas porque sim, sem gastar o normal summon, o que é bem interessante. Mas é basicamente isso. Não sei se você conhecia a engrenagem Millennium, mas agora você conhece. Valeu, falou e até mais. E agora...